Olá, boa noite. Está começando o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente logo depois do radar. Termina o radar, termina a boa música do radar e nós começamos aqui com o nosso programa que trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e que vai até por volta de 19 horas mais ou menos. Então vocês podem usar esse programa aqui para esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham a respeito de qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. E vocês devem mandar perguntas para a gente. Essas perguntas podem ser encaminhadas através do nosso telefone, que é o 3230 1530, do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br, e que a gente vai respondendo aqui na medida do possível. Se vocês puderem mandar perguntas sobre o assunto do dia, ótimo. Se não, podem mandar as perguntas assim mesmo, que a gente acumula aqui para responder na próxima semana. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, como importantes são todos os assuntos que nós tratamos aqui, mas hoje nós vamos tratar das nossas aposentadorias, hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. Mas antes de anunciar o meu convidado, eu quero dizer que esse programa é dedicado à doutora Maria Valéria Núcio Machado, que está de aniversário e para a qual eu mando um beijo muito grande. Um beijo, Valéria, e um grande abraço pelo aniversário. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Machado. Bom estar aqui, bom tê-lo de volta aqui, restabelecido, né? E uma boa noite a todos os nossos telespectadores. Quase que totalmente restabelecido. Que bom. Isso é muito bom. O tempo não tem ajudado muito, não, doutor Luiz Gustavo? Chove, faz frio e esse monte de cabelo aqui às vezes me prejudica um pouco também, mas isso aí é coisa da idade, tá? Mas a gente vai levando. Mas o doutor Luiz Gustavo tem participado, a OAB tem realizado palestras e audiências públicas nas cidades do interior do estado. Esta semana o doutor Luiz Gustavo sobre a reforma da Previdência. E esta semana o doutor Luiz Gustavo esteve em São Leopoldo. Foi bom lá, doutor Luiz Gustavo? Verdade, Machado. A OAB aqui do Rio Grande do Sul e do país inteiro, né, mas especificamente aqui no Rio Grande do Sul, através da sua Comissão de Seguridade Social, que é presidido pelo nosso sempre batalhador, Dr. Tiago Kidrick, está promovendo pelo interior do estado audiências públicas, geralmente nas câmaras de vereadores do interior do estado, aonde nós levamos à população esclarecimentos técnicos a respeito da reforma da Previdência. Obviamente que a comissão tem uma opinião, né, a respeito dos temas que estão sendo tratados sobre a reforma da Previdência, mas o nosso objetivo nesses encontros é esclarecer a população para que o cidadão possa, então, ter a sua própria opinião. Claro. Se é contra, se é a favor da reforma, não importa. A gente está indo levar informações técnicas a respeito do que está sendo proposto pelo governo federal. E está sendo muito proveitoso. A receptividade é muito boa mesmo. Que bom. E nesse contato direto que nós temos com a população, nós conseguimos esclarecer bastante, trazer temas, trazer luz a alguns temas nebulosos ainda a respeito dessa tão importante reforma que está sendo debatida lá no Congresso Nacional. Falando em termos nebulosos, eu lhe confesso também a minha ignorância sobre esse assunto e lhe pergunto, doutor Luiz Gustavo, se fala muito mesmo, nos debates sobre a reforma, nas informações sobre a reforma, sobre regime de capitalização. E eu gostaria que o senhor, por favor, nos explicasse o que é regime de capitalização dentro da reforma da Previdência. Vamos lá, vamos tentar ser bem objetivos quanto ao tema, né? Hoje nós temos um regime que é chamado de repartição, ou seja, todos os trabalhadores, empregados ou profissionais liberais, autônomos, enfim, contribuintes individuais, contribuem para o sistema. Não tem uma contribuição para si próprio, e sim contribuem para o sistema. Quem está pagando hoje, né, contribuição previdenciária, está pagando as aposentadorias de quem está aposentado e assim por diante.
O governo está propondo que se estabeleça um novo regime, que é um regime de capitalização, ou seja, cada trabalhador vai fazer a sua própria poupança. Qual é o problema disso? Primeiro problema que eu vejo é que a reforma da Previdência, ela diz que vai ser instituído o regime de capitalização, mas não explica as regras, como será definido isso. Por exemplo, hoje, nós temos um trabalhador que é empregado, ele paga a sua contribuição previdenciária, que é descontada dele, né, podendo chegar a 11%, e o empregador paga mais 20% sobre o valor. A grande pergunta é a seguinte: e no regime da capitalização, será que o empregador vai continuar pagando os seus 20%? Será que a poupança do trabalhador para quando ele se aposentar vai ser formada só com aquela contribuição do trabalhador ou teremos também a contribuição do empregador? Se houver somente a contribuição do próprio trabalhador, obviamente que essa poupança, lá quando ele for se aposentar, será um valor muito pequeno. Quem sabe não seja suficiente sequer para pagar uma aposentadoria do valor mínimo. Mas aí o governo diz o seguinte: não, mas nós garantiremos um valor mínimo. Mas aí eu pergunto, de onde virão os recursos? E mais, quem suportará o custo da transição para o regime de hoje para o regime da capitalização? Quem pagará as aposentadorias de quem já está aposentado, se aqueles que estão trabalhando tiverem um regime próprio, lá um regime de capitalização? Quem arcará com o custo dessa capitalização? Isso ninguém diz. Nós temos uma experiência no nosso país, aqui no país vizinho, no Chile, que não deu muito certo. Obviamente que a qualidade de vida lá no Chile é excepcional, mas quando se trata dos aposentados, nós temos um sério problema. A maioria dos aposentados lá no Chile está recebendo hoje valores miseráveis, que não garantem sequer uma vida com dignidade. Então essas questões é que nós estamos tentando debater. É isso que nós queremos que a população entenda, para que então tome a sua opinião. Quais os pontos que entende vantajosos, quais os pontos que entendem que são maléficos para o trabalhador. A opinião é da própria população. Nós estamos tentando, na verdade, a OAB está tentando, na verdade, levar uma opinião técnica a respeito dos temas da reforma da Previdência. Que bom que a OAB está fazendo isso e que bom, muito melhor ainda, e que bom para o telespectador, para quem participa dessas audiências, que o doutor Gustavo está participando, porque é realmente uma pessoa que conhece profundamente a questão da Previdência aqui no Brasil. Que coisa boa. Parabéns, doutor Gustavo. Nós vamos conversar muito ainda sobre a reforma da Previdência. Mas nós temos muitas perguntas, e uma delas é a do Carlos, aqui de Porto Alegre. Ele disse que é aposentado e viveu em união estável com minha mulher durante 12 anos. Ele faleceu em outubro de 2017. Ele recebe a pensão, aliás, ela faleceu em outubro de 2017. Recebo a pensão que ela deixou, pois também era aposentada. Agora fui informado que, caso seja aprovada a reforma previdenciária, perderei a pensão. Ele quer saber se isso é verdade, doutor. Não. A reforma da Previdência não vai lhe atingir, seu Carlos. Se o senhor já está aposentado hoje, recebendo a sua aposentadoria e também a pensão, a reforma não vai lhe atingir. Mas a reforma muda, sim, a pensão por morte, mas não para quem já a recebe. Né? A reforma da Previdência, hoje, para os senhores terem uma ideia, a pensão por morte é o valor equivalente a 100% que o falecido recebia se aposentado fosse. Por exemplo, se quem faleceu recebia o salário mínimo, quem ficar com a pensão vai receber 100% do salário mínimo. Com a reforma da Previdência, isso muda. A proposta é a seguinte: a pensão por morte será de 50% mais 10% para cada dependente. Então, se nós temos um casal de idosos, que hoje, né, cada um recebe um salário mínimo, se um vier a falecer, o outro, pela lei atual, vai receber a sua pensão e mais um salário mínimo a título de pensão. Com a reforma, essa pensão já não vai mais ser integral, vai ser apenas de 60% desse valor do salário mínimo. E se quem vai receber a pensão já estiver aposentado, também vai poder acumular somente 80% desses 60%. Há duas perdas, então, na pensão. Mas isso eu insisto, isso só vai ser aplicado
para quem passar a receber pensão por morte depois da reforma previdenciária. O seu Carlos, que já está aposentado e que está recebendo hoje a sua pensão por morte, não vai ser atingido pelas modificações. A pergunta que eu tenho agora vem da cidade de Cachoeirinha, o senhor Luiz Galhardo. Ele disse que pagou INSS por 36 anos como autônomo. Ele tem 56 anos de idade. Ele quer saber se ele pode se aposentar. Correndo. O senhor já tem mais de 35 anos de contribuição, então o senhor já tem direito a se aposentar. O único conselho que eu lhe daria é que eu entendo prudente que antes de encaminhar o seu pedido de aposentadoria, o senhor procure lá um advogado da sua confiança que milite na área do direito previdenciário para que ele faça todas as simulações possíveis. Porque daqui a pouco, se o senhor contribuir 6, 7, 8, 9 meses a mais, o senhor conseguirá um valor melhor de aposentadoria, porque o senhor atingirá a pontuação necessária para não entrar o fator previdenciário no cálculo da sua aposentadoria. Então, eu lhe aconselho apenas a ter esses cuidados nas simulações das aposentadorias a que o senhor tem direito para escolher realmente a melhor aposentadoria para o senhor. Mas direito a se aposentar o senhor já tem. A dona Josélia, ela mora na cidade de Guaíba. Ela conta o seguinte: meu marido faleceu num acidente de carro faz 14 anos. Desde então recebo pensão deixada por ele. Agora pretendo casar novamente e pergunto se perderei o direito a receber a pensão. Não, dona Josélia, o novo casamento não é causa de extinção do direito de receber pensão por morte. A senhora pode casar e continuará recebendo a pensão por morte que foi deixada pelo seu marido lá e que a senhora está recebendo do INSS. E se porventura, né, apenas a título de esclarecimento, né, ninguém pode receber duas pensões. Se por acaso a senhora mais adiante ficar viúva de novo, aí a senhora vai poder escolher entre as duas aquela que lhe for melhor. Mas, por enquanto, a senhora pode casar e continuará recebendo a sua pensão. Doutor Gustavo, ele fazer uma pergunta aqui da dona Eda, aqui, que mora na Recife, que eu até nem sabia. Isso aqui, para mim, é uma novidade, mas provavelmente não seja para o senhor. Vamos lá. Ela se aposentou com 51 anos, pagaram o salário regional, mas ela ganhava o salário nacional. Ela quer saber se, e diz que isso já faz 4 anos. Ela quer saber se isso está correto. Na verdade, quem se aposenta pelo INSS, o valor da aposentadoria, ele não é aferido de acordo com o que a pessoa ganhava quando se aposentava, não. O valor da aposentadoria é calculado pela média das contribuições pagas, como regra, desde julho de 94 até o momento da aposentadoria. O INSS faz uma média, né, e aí a pessoa vai receber uma aposentadoria de acordo com a sua média. Em alguns casos tem fator previdenciário, nos outros não tem, mas o que vale de base de cálculo é a média. Quando a média, multiplicada muitas vezes pelo fator previdenciário, fica abaixo do valor do salário mínimo nacional, o INSS paga o valor de um salário mínimo nacional, porque está lá previsto na Constituição Federal que ninguém receberá benefício de valor inferior ao salário mínimo. Então, o que vale para o INSS é o valor do salário mínimo nacional e não o valor do salário mínimo regional, que aí cada região tem a sua. Mas eu insisto, o valor de uma aposentadoria, ele é calculado com base na média contributiva do trabalhador. Jamais é aquilo que pode até coincidir, mas dificilmente será aquilo que o trabalhador ganha efetivamente. Pode até ser superior ao valor, claro, pode, claro. Porque como nós temos uma média desde 94, né, a pessoa pode ter em algum período em que ela tinha uma remuneração maior, né, e aí ela fica com o valor da aposentadoria, inclusive superior ao valor que está recebendo quando se aposenta. Isso também é possível. O senhor Manuel, aqui de Porto Alegre, ele disse que entrou com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição no dia 26 de março, agora, um pouquinho tempo atrás. Acontece que agora a empresa está me despedindo e eu gostaria de saber se ela pode fazer isso ou se tem o direito à pré-estabilidade, já que pedi aposentadoria. Bom, a legislação previdenciária não outorga estabilidade para nenhum trabalhador. Quem está em vias de se aposentar pela legislação previdenciária não tem estabilidade alguma. O que acontece é que algumas convenções coletivas de trabalho, e aí depende de cada categoria, os acordos e convenções coletivas da categoria estabelecem lá
que quando o trabalhador está a menos de 12 meses da aposentadoria, menos de 24 meses da aposentadoria, aí depende de cada categoria, esse trabalhador tem uma estabilidade pré-aposentadoria que a gente chama. O senhor deve procurar o sindicato da sua categoria e verificar lá com o sindicato se no acordo ou convenção coletiva de trabalho está prevista alguma modalidade de estabilidade pré-aposentadoria. Se tiver inserida lá na convenção coletiva, então o senhor está protegido e não pode, então, ser demitido. É importante que o senhor comunique o seu empregador que o senhor está no período de estabilidade, porque também o empregador não tem condições de saber disso, né? Então é importante que o senhor verifique com o sindicato da sua categoria e, estando no período de estabilidade, comunique o seu empregador que o senhor não pode ser demitido. Tem uma pergunta aqui do senhor Antônio de Soares, que mora na cidade de Cachoeirinha. Eu sou aposentado há 5 anos, mas continuo trabalhando de carteira assinada, contribuindo para o INSS. Não posso pedir revisão da aposentadoria, pois não me é permitido. Agora, o que eu quero saber é se quando eu parar de trabalhar, eu posso entrar com ação na Justiça para reaver esse dinheiro que foi descontado de mim todo mês nesse período. Infelizmente, não. Quem trabalha com carteira assinada, quem é empregado, é contribuinte obrigatório da Previdência Social. Então, se o senhor está trabalhando com carteira assinada, todo mês o senhor sofre um desconto, seu empregador paga e, infelizmente, essas contribuições não são aproveitadas praticamente para nada, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu lá no ano de 2015 ainda que não cabe a desaposentação, ou seja, aquele trabalhador que continuou trabalhando, pedir um recálculo, uma nova aposentadoria, não pode. Uma vez aposentado, todas as contribuições pagas são efetivamente devidas, mas não serão aproveitadas para nada e nem poderão ser buscadas de volta, justamente porque nós vivemos num regime, nós temos, melhor, um regime de repartição. O senhor não paga para a sua aposentadoria, o senhor paga para o sistema. Estando já aposentado, o senhor não vai aproveitar mais essas contribuições, mas elas são devidas e o senhor, pelo menos pelo entendimento do Poder Judiciário, no dia de hoje, o senhor não pode pedir a restituição dessas contribuições. Isso é muito comum, né, doutor? É muito comum. O senhor Genaro mora na cidade de Cachoeirinha também. Ele tem 31 anos de idade, 31 anos de contribuição e 59 anos de idade. Sempre recebia adicional de periculosidade. Posso pedir aposentadoria? Ele pergunta. Provavelmente sim. Com os 31 anos não é o tempo suficiente, o senhor precisa ter 35. Agora, se o senhor trabalhou em atividades periculosas durante esses 31 anos, essa atividade que o senhor exerceu em condições periculosas, ela é considerada como uma atividade especial para fins de aposentadoria. E aí o senhor pode escolher, ou pede uma aposentadoria especial, que é uma das melhores, se o senhor já tiver 25 anos de trabalho periculoso. Ou o senhor pode pegar, se tiver menos de 25 anos, transformar o tempo de atividade especial que o senhor tiver num tempo comum, com 40% a mais. Por exemplo, se o senhor trabalhou 10 anos numa atividade de vigilante armado, por exemplo, é uma atividade especial. Não dá para buscar uma aposentadoria especial porque são apenas 10 anos. Mas o senhor pode transformar esses 10 anos, que é tempo especial, num tempo comum com 40% a mais. E o senhor ganharia 40%, ou seja, 4 anos a mais e fecharia os 35, que é o tempo necessário para a sua aposentadoria. Procure um advogado da sua confiança que milite na área do direito previdenciário, leve sua carteira de trabalho lá, que certamente o colega terá condições de lhe orientar e possivelmente o senhor já está com direito à aposentadoria. Isso contando, fazendo a conta do tempo de que ele recebeu adicional de periculosidade. Exatamente. E insalubridade é a mesma coisa? A mesma coisa. Todo o trabalhador que laborou exposto a agentes nocivos à sua saúde ou em condições periculosas tem direito a ver esse período computado de uma forma diferenciada perante a Previdência Social. Pode buscar uma aposentadoria especial aos 25 anos de atividade, pode transformar o tempo especial num tempo comum para buscar uma aposentadoria comum. Enfim, são várias as possibilidades.
Doutor Luiz Gustavo, lamentavelmente o nosso tempo é muito curto, o nosso programa é curto também. E felizmente muitas perguntas, né? Muitas perguntas, felizmente. A gente nem sempre pode responder todas, mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui e convidá-lo para que esteja sempre conosco aqui, que tenha sucesso nessas suas jornadas aí pelo interior do Estado. Com certeza percorreremos ainda muitos municípios do interior do Estado, levando esclarecimentos acerca da reforma da Previdência e para mim é um prazer estar sempre aqui ao seu lado e junto com os nossos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje foi dedicado à doutora Maria Valéria Nunes Machado, que está de aniversário, e que segunda-feira eu estarei de volta aqui. 18h30 eu vou tratar de direito do consumidor com o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana e até lá.